E aí, galerinha do sexto, tudo bom, gente? Deixa essa preguiça de lado, tá todo mundo aí tranquilo, todo mundo com um livro aí em mãos. Quem não tiver, meus amores, vai lá e pega o livrozinho, tá? Vamos lá, a professora vai esperar um pouco. Pegaram? Pois é, né, gente? Agora eu vou pedir a vocês, com esse livro aí na mão, vocês vão abrir, olha só, página 108, novamente, página 108. Pois é, hoje a gente vai dar continuidade ainda sobre o que mesmo que a gente falou? Sobre as células. Isso aí. Então, na página 108, você vai lá, vai colocar assim, ó, Ciência, 14 de abril. Vamos dar continuação aí, tá bom? Todo mundo foi lá, anotou? E, galerinha, se vocês tiverem dúvida aí, do ladozinho, vocês vão acrescentando as coisas que a gente vai falando aqui, tá? Vocês lembram da aula passada que nós fizemos, falamos um pouco? E aí, quem é que lembra? Estão lembrados, né? Não vale olhar a página anterior. Pois é, né, amores? Nós falamos sobre quem? As células, a importância das células, né? Lembra que eu falei que não existe ser vivo sem células, né? Nós somos formados por trilhões de células. Então, nós temos aí também a diferença de uma célula animal e uma célula vegetal. Então, vocês já perceberam a estrutura dessas células? Perceberam? Não viram aí no desenho? Então nós falamos a diferença entre essas células e entre os seres também. São conhecidos como os procariontes e os seres eucariontes. Olha aquela revisãozinha aí desse capítulo aí, galera. Então, não esquece, tá bom? Bom, gente, então no livro de vocês aí, citoplasma. Foi? Vamos lá. Nós falamos as três partes principais das células. Vamos lá, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembram disso, né? A função da membrana plasmática da aula passada seria o que mesmo? E aí? Eu acho que eu estou ouvindo vocês. Gente, quem lembra a função da membrana plasmática? Estão lembrados? Proteger e envolver toda essa estrutura, né? Ou seja, a célula, ok? Agora nós vamos falar sobre quem? O citoplasma. Se você prestar atenção aqui no desenho, ao lado da professora, essa coloraçãozinha aqui, ó, esse desenhozinho, aonde tem as organelas, elas são chamadas de citoplasma. Então, qual é a principal função do citoplasma? Então, você vai pegar o livrinho agora aí, ó, na página, de novo, 108, tá lá assim, gente, ó, funções. Eu quero que vocês peguem lá o marca-texto e destaca as funções aí do citoplasma. Vamos lá comigo, ó. Promover movimentos, acharam? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá, procure as funções. Promover movimentos dentro da célula, foi lá, produzir, transportar, olha só, armazenar e modificar o quê? A molécula. Então, dentro do citoplasma, a gente encontra essas organelas aqui. A gente dá o nome de organelas. É o que nós vamos falar hoje. Por exemplo, algumas organelas aí, se você for lá identificar, você vai encontrar mitocôndria, centríolos, complexo de Golgi, né, lissossomos. É o que a gente vai ver agora, tá, gente? A função principal, tá, desses componentes que formam o nosso citoplasma. E vamos pegar a definição do citoplasma. Bom, queridos, aí tem, né, a estrutura do citoplasma. Vamos lá? É composto por citossol ou hialoplasma. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Essa região aqui a gente dá o nome de hialoplasma ou citossol. Vamos voltar novamente, tá, gente? Citoesqueleto e organelas. Então, é o que nós vamos conhecer agora. Então, quando vocês estão observando aí essa estrutura do citoplasma, aqui eu tenho algumas organelas para poder identificar. Por exemplo, isso aqui é conhecido como mitocôndrias, né? Os lissossomos. Outra estrutura muito comum, retículo endoplasmático, né? O complexo de Golgi. É o que nós veremos aí, gente, as estruturas que compõem o nosso citoplasma, né? Ou seja, né, as organelas. Citossol, né, gente? O hialoplasma, vocês já viram, né? Então, é a parte viscosa, né? Aquela partezinha que eu mostrei para vocês agora, né? Do citoplasma, onde ficam mergulhadas todas as organelas citoplasmáticas e, principalmente, o núcleo. E
Galerinha, citoesqueleto, né? Já é uma estrutura complexa que é formado por microfilamentos e microtúbulos, né? E que vai dar sustentação à célula para que as paredes não colapsem. Aqui eu coloquei também o seguinte, as organelas citoplasmáticas, tá? Que a gente vai ver aí, todas as organelas estão imersas no citoplasma. Por isso é nele que ocorrem todas as reações metabólicas das células. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês conseguirem identificar. Aí estão vendo aí uma célula o quê? Célula animal, certo? Ela é eucarionte, beleza? Tranquilo, né, gente? Então, como é que eu vou conseguir identificar? Bom, aqui como nós falamos, né, temos o citoplasma, onde fica imersa todas essas organelas, né? Principalmente também o núcleo, né? Então, a gente viu que a função do citoplasma, se vocês marcaram, seria o que mesmo, galera, aí? Qual é a função dele? Promover movimentos dentro da célula, né? Produzir, transportar, armazenar e modificar as moléculas. Agora nós vamos conhecer aí, tá, gente, as organelas que compõem essas estruturas. No livro de vocês tem um desenho aí representando, tá? Mitocôndria. Então vamos lá, você procura lá qual é a principal função da mitocôndria. No livro de vocês já estão em destaque, tá? Tá aí bem sublinhado, respiração celular. Então eu coloquei, tem a função principal de respiração celular, de produzir energia conhecida como ATP para aquela célula funcionar e exercer suas atividades. Tem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos. E, gente, olha só, as mitocôndrias são formadas por duas membranas, tem no livro de vocês aí, tá? Na página 109. A membrana interna e a membrana externa. Vocês estão visualizando no livro de vocês? Membrana interna e a membrana externa, tá, gente? Que se apresenta como se fosse um pequeno labirinto. Presta bem atenção no desenho, vê se não parece um labirinto, tá? Dizemos que esta membrana interna é a crista mitocondrial. É verdade. É através da junção da glicose obtida na alimentação com o gás oxigênio que as mitocôndrias produzem energia e libera resíduos. Esses resíduos a gente dá o nome de água e gás carbônico. Agora vamos identificar aí os ribossomos. Eu coloquei aqui, meus amores, ó, retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, tá? Quando nós falamos de ribossomos, são pequenas estruturazinhas encontradas aqui no retículo endoplasmático rugoso. Estão observando? Isso aqui é chamado de ribossomos. O que eles fazem? Eles fazem a síntese proteica, tá? Ou seja, produzem a proteína, tá, gente? Que são compostos extremamente importantes para todo o funcionamento das células, principalmente a composição aqui do DNA. Se você observar aqui logo ao lado, a gente encontra aqui, ó, o núcleo, tá? E a membrana celular, ok? Então, a gente encontra os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso. São pequenos pontinhos aqui que é a localização dele. Então, qual é a principal função do ribossomo, né, gente? Produzem a proteína, que são compostos extremamente importantes para todo o funcionamento das células. Agora vamos lá, o retículo endoplasmático, como vocês viram, né? Ele fica próximo quem? Ao núcleo, certo? Então vamos lá. Conjunto de bolsas e tubos que tem função principal de transportar algumas substâncias. E quais substâncias eles vão transportar? Depende de qual retículo endoplasmático nós iremos falar. Como a gente falou, existe dois, tá? O retículo endoplasmático rugoso, tá? E o liso, ok? Então, nós vamos ver aqui através do desenho. Retículo endoplasmático rugoso e o liso, tá? O rugoso, como vocês estão vendo aqui, ó, é associado aos ribossomos. A gente acabou de ver os ribossomos, tá, gente? E a síntese de proteínas. Enquanto o liso produz os lipídios, ok? Então, olha só, o rugoso produz proteínas, ok? Síntese de proteínas, que estão ligadas aos ribossomos. E o liso produz quem? Os lipídios, não esqueçam disso. Outra característica também muito legal dos, né, retículos, né, gente? Eles são aqui, que vocês estão observando, né? Estruturas membranosas.
Eles são compostos, você perceber aqui no desenho, de sacos achatados, né? Esses pequenos saquinhos achatados. E eles ficam localizados aí no citossol, tá? Da nossa célula. Bom, o retículo endoplasmático liso, ele tem função de sintetizar os lipídios. A gente acabou de confirmar, né? Aqui a gente tem o desenho, o rugoso, tá? Acompanhado de ribossomos. E aqui nós temos os lipídios, né? O liso, ok? Ele vai sintetizar, tá, gente? Ó, ele vai desintoxicar a célula, vai degradar as substâncias tóxicas que estão ali dentro. Essa é a principal função do retículo endoplasmático liso. O próximo que nós iremos falar é o complexo de Golgi, né? Formado também por bolsas. Se você observar aqui as estruturas, né? Pequenas bolsas, um pouco mais achatadas, formando como se fosse um nomezinho chamado de cisternas, tá vendo? No próprio desenho mesmo você já vai encontrar cisternas. Ele tem a função de secreção celular, isto é, de levar o que está dentro da célula para fora. Então, a função dele é de levar o que está dentro da célula para fora. Também tem a função de sintetizar carboidratos do tipo polissacarídeos, ok? Então, vocês têm aí o desenho no próprio livro de vocês, na página 110, complexo golgiense ou complexo de Golgi. Essa outra estrutura aqui, nós damos o nome de lissossomos, né? Se você observar aqui, são bem o quê? São pequenas bolsas, né? Você observa aqui no desenhozinho, ó, pequenas bolsas arredondadas, que apresentam lá no seu interiorzinho, ó, substâncias, tá? Substâncias que destroem ou modificam compostos orgânicos. Essas substâncias dão o nome de enzimas digestivas, tá, gente? Olha o nome dela, enzimas digestivas, tá? Que vai estimular a digestão do que comemos. O mesmo mecanismo é utilizado quando existe, tá, gente, a presença de um corpo estranho. Nesse caso, os lissossomos atuam na defesa celular, destruindo esses invasores. E, gente, outra estrutura também que eu já iria esquecendo, são conhecidos como centríolos. Tá na página de vocês aí na 110, tá? São formados por microtúbulos. Se vocês observarem esses pequenos microtúbulozinhos aqui, ó, nessa estrutura dá para perceber melhor, ok? Que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular, tá, gente? Estão presentes também cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Bom, galera, esse aí é o núcleo, né? Então, é o centro de controle das atividades celulares. Então, o núcleo, centro de controle das atividades nucleares. Então, não esqueça, das atividades celulares, tá? Aqui nós temos quem? O nucleolo. Aí eu coloquei para vocês o seguinte, o desenho, né, da célula. Aqui só para vocês identificarem, o número 2 aqui representa o núcleo e o número 1 é o nucleolo. Núcleo e o nucleolo. Então, núcleo, né, gente, é a região da célula onde se encontra o material genético, conhecido como DNA dos organismos, tanto os unicelulares como também dos multicelulares, tá? O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes, que não possuem núcleo. Aí, o núcleo, como a gente falou, que é o centro de controle das atividades celulares, né? O núcleo a gente pode chamar, né, como cérebro, né? Por quê? Pois ele vai participar, né, gente, das decisões, de onde se localizam os cromossomos compostos de moléculas. Essas moléculas dão o nome de DNA, que vão carregar toda a informação sobre as características das espécies e participar aí dos mecanismos hereditários. Aqui eu coloquei para vocês, tá, o desenho do núcleo, né? O núcleo, ele tem um envoltório, né, por uma membrana, tá, dupla dotada, tá, gente, de poros, que vão facilitar. Essa membrana aqui dá o nome de carioteca, tá? Ela é dotada por poros, esses pequenos porozinhos aqui que tá na carioteca, que vai facilitar a troca de substância entre o meio interno, tá, e o citoplasma, onde está localizado. Essa membrana a gente dá o nome de carioteca, tá, ou envoltório nuclear, tá? Agora, a extensão que vocês estão vendo aqui do núcleo, ela é preenchida por um material bem gelatinoso, denominado nucleoplasma, tá? Esse material bem gelatinoso, nucleoplasma. Ele fica imerso, tá, na cariolinfa, tá, o nucleoplasma. Encontramos quem? O nucleolo, tá? O nucleolo
já é organela esférica não delimitada por membrana, que tem por finalidade a formação e organização dos ribossomos. Não esqueçam disso aí. E por fim, galera, ó, vamos identificar a cromatina, tá? A cromatina, como vocês estão vendo aqui, é o material genético da célula. É dele que se origina os cromossomos na divisão celular. Então não esqueçam disso, tá? Coloquei para vocês aqui só para vocês identificarem, né, a localização, né? Núcleo, essa estrutura aqui é o nucleolo. Não esqueça aqui, tá, gente, dos ribossomos que a gente falou, rentículo endoplasmático rugoso, tá? Os ribossomozinhos e a membrana nuclear. Essa membrana aqui a gente dá o nome de carioteca, que vai envolver todo o nosso núcleo, ok? A carioteca, né, que é aquela membrana que vai envolver o núcleo, tá? Ela tem por natureza semelhante e restante membranas celulares, ou seja, dupla camada de lipídios e proteínas. Bom, sexto ano. Espero que vocês tenham feito aí o resumozinho do lado, tá bom, amores? Mas também não se preocupe, que esse conteúdo tá no livro de vocês, mas se fez o resumo, parabéns, tá? Então é bom que vocês tenham conhecimento e na hora da dúvida também, tá? Vou deixar para vocês aqui uma atividade da página 123, tá? E 124, 125 são questões de múltipla escolha. Então não deixe de fazer, tá, meus amores? Fique com Deus, uma boa semana, dá um beijo no papai, na mamãe, todos aí, tá? Uma ótima semana a todos.